Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas regras do tempo no processo civil para entender quem é que, afinal, manda no relógio da justiça. Olha, essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Porque, sabe, para a lei, o tempo não é só a passagem dos dias, não mesmo. Ele é um campo de batalha, uma ferramenta estratégica, com regras assim super rígidas. É ali que você ganha ou perde um direito. Então, dominar essas regras é fundamental. E pode acreditar, cair nessa armadilha, nossa, pode significar simplesmente perder a chance de agir no processo. Um vacilo e pronto, a causa inteira pode ir por água abaixo. Então, bora entender como é que essa engrenagem funciona. Ok, vamos começar pelo comecinho, o beabá. Qual a diferença entre prazo e termo? Pensa assim, prazo é quanto tempo você tem, 15 dias, por exemplo. Já o termo é quando esse tempo começa e quando ele termina. É o ponto de partida e a linha de chegada. Parece bobagem, né? Mas entender isso é a base de absolutamente tudo. Imagina só o cenário até 2015. O relógio da justiça simplesmente não parava. Nunca. Sábado, domingo, Natal, Ano Novo, não importava. Tudo entrava na conta. Era uma loucura que obrigava os advogados a virarem noites e fins de semana para não perder um prazo. Pois é, mas aí veio o Código de Processo Civil de 2015 e virou o jogo completamente. A grande mudança foi essa. A contagem de prazos processuais passou a ser feita só em dias úteis. Parece um detalhe, né? Mas isso, gente, foi uma verdadeira revolução na vida de quem trabalha com direito. Claro que na hora surgiu aquela crítica, né? Peraí, se a gente der mais tempo, a justiça não vai ficar ainda mais lenta? É uma pergunta que faz sentido, é intuitivo pensar assim. Mas será que na prática, no mundo real, é isso mesmo que acontece? A realidade, e os números mostram isso, é bem diferente. O grande vilão da demora não é o tempo que as partes levam para se manifestar. Não. O buraco é muito mais embaixo. Cerca de 85% do tempo do processo é o que a gente chama de tempo morto. Sabe o que é isso? É o processo pegando poeira na prateleira do cartório, esperando uma assinatura, uma decisão, um movimento do próprio judiciário. Então, o ponto central é esse. A mudança para dias úteis não atrapalha a velocidade do processo de verdade. E o melhor, ela traz um benefício gigante. Permite que as defesas sejam mais bem feitas, mais estudadas. Porque justiça de verdade não é só que corre, mas é que permite que todo mundo participe com qualidade, né? Beleza, então agora que a gente já entendeu o porquê da mudança, vamos ver o como. Como é que isso funciona na prática? Porque o gatilho que dispara o cronômetro, o tal do termo inicial, muda completamente, dependendo de como a pessoa é comunicada. E olha só que detalhe crucial, atenção aqui. O prazo não começa a contar no dia em que o carteiro bate na sua porta ou quando o oficial de justiça te entrega o papel. Não, ele só começa a valer a partir do dia em que o comprovante dessa entrega é juntado lá no processo. Isso é uma garantia, uma segurança jurídica importantíssima. E olha que interessante como o código é inteligente nisso. Quando tem vários réus num processo, o prazo para a defesa é o mesmo para todo mundo, e só começa a contar depois que o último deles for encontrado. Isso é para proteger a estratégia de defesa para todo mundo partir do mesmo ponto. Agora, nas comunicações do dia a dia, as intimações, aí não, aí o prazo é individual, cada um por si para dar mais agilidade ao processo. Tá, mas e se você simplesmente deixar o tempo passar? Se ignorar o relógio? Aí, meu amigo, a consequência é drástica. E ela tem um nome: preclusão. É tipo a pena capital do processo civil, a punição por perder a sua vez. Pensa no processo como um trem. A preclusão é a regra que diz que esse trem só anda para frente. Ele não pode voltar para uma estação que já passou. É ela que garante que o processo avance, etapa por etapa, de forma organizada, até chegar no destino final, que é a decisão do juiz. E essa perda da vez pode acontecer de 3 jeitos. O mais comum é a temporal. O tempo acabou, simples assim. Depois tem a lógica. Você faz uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tipo, você paga a dívida e depois quer recorrer dizendo que não devia? Não faz sentido, né? E por fim tem a consumativa. Você já fez o que tinha que fazer, já usou a sua chance, não pode voltar atrás para corrigir ou fazer de novo. Mas calma, a lei não é totalmente inflexível. Ela tem umas válvulas de escape. Afinal, o objetivo do processo é fazer justiça e não só punir quem comete um erro de tempo. Então, se a pessoa conseguir provar que perdeu o prazo por um motivo muito forte, algo imprevisível e inevitável, o que a gente chama de justa causa, o juiz pode sim devolver o prazo para ela. E para a gente fechar, vamos falar de um ponto que, olha, sempre gera muita discussão.
Uma exceção bem importante àquela regra de que todo mundo tem o mesmo tempo para agir no processo. A gente está falando do prazo em dobro. A Fazenda Pública, o Ministério Público, a Defensoria, eles têm o dobro do tempo. Por quê? A ideia por trás disso é a tal da isonomia material, que é basicamente tratar quem é diferente, de forma diferente, para tentar equilibrar o jogo. O argumento é que o Estado tem uma máquina gigantesca, muito mais complexa que um cidadão comum e precisa de mais tempo. E as justificativas são várias, né? A burocracia interna, o volume absurdo de processos que eles têm que administrar e também a responsabilidade de defender o interesse público, o dinheiro de todo mundo. A ideia é que tudo isso junto justifica um tempinho a mais para eles poderem se preparar bem. Mas aí fica a grande questão para a gente pensar junto. Hoje, com o processo todo digital, com acesso instantâneo a tudo, será que esse prazo em dobro ainda faz sentido? Ou será que ele virou um privilégio que só deixa tudo mais lento? Por outro lado, será que os problemas do Estado mudaram tanto assim? O debate está na mesa, e é super importante para o futuro da nossa justiça.